Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, vamos com o Globo Esporte de hoje, 24/2, atualizando todas as informações e notícias do Mengão. Pessoal, Mengão que tá todo vapor no mercado da bola, buscando aí um centroavante para dividir ali com o Pedro, né, a responsabilidade de gols no Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas informações e bora pro Globo Esporte de hoje. Do Flamengo decide a Recopa Sul-Americana contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã. Edson Viana tem os detalhes de como está a preparação do time para essa partida. Oi, Edinho, tudo bom? Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao gramado do Ninho do Urubu, onde logo mais os jogadores do Flamengo voltam ao trabalho às 3h30. Nos próximos dias, eles têm uma sequência de jogos decisivos. Na próxima quinta-feira, o time precisa reverter um resultado adverso, a derrota por 1-0 no jogo de ida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Na próxima segunda-feira, o time administra uma vantagem de 3-0 que obteve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Madureira. Mas apesar de alguns resultados positivos, o momento é de pressão sobre o técnico Felipe Luiz, não apenas das arquibancadas, mas também da diretoria do Flamengo. Ele admite a responsabilidade que tem de fazer o time voltar a jogar bem. E para ajudar ao longo dessa semana, ele pode ter o retorno de um jogador importante, o meia Jorginho. Ele vem se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Segundo o departamento médico do Flamengo, não era nada grave, mas ainda assim, o Jorginho já não atua desde a Supercopa contra o Corinthians. Um outro retorno importante para essa semana pode ser do Bruno Henrique, jogador histórico, sempre muito decisivo. Ele vinha jogando recentemente com um desconforto na região do pubis, ficou fora da relação no jogo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, pode voltar a ficar à disposição, assim como o Wallace, um jogador que às vezes é utilizado também. Ele ficou fora das últimas 3 partidas por causa de desconforto muscular. Então, esse elenco muito forte do Flamengo aí podendo contar com esses retornos para amenizar essa pressão sobre o Felipe Luiz, né, Débora? Eu volto com você. Boa, Edson. Obrigada pelas informações. Quem joga Financeira, mas também do elenco do Flamengo, que volta a treinar hoje à tarde. Felipe Luiz, muito jovem, aos 40 anos, completa contra o Lanús, como você falou, 100 jogos, comandando o Flamengo. Já conseguiu feitos impressionantes, como ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem um aproveitamento respeitável de 70%, por isso a expectativa é sempre muito alta. Ele mesmo admite que é o responsável por esse momento e é a responsabilidade dele fazer o time jogar melhor, mas também pontua que ele gosta dessa pressão, que de certa forma é um combustível para o Felipe Luiz, sempre tão obcecado pelas vitórias. Então, um bom resultado contra o Lanús ajudaria a amenizar isso, porque é uma taça, né? Já é uma conquista da Recopa e ajuda a diminuir um pouquinho essa fervura. Ao longo da semana, ele já deve ter um retorno importante do meia Jorginho. Ele vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. O próprio departamento médico do Flamengo dizia que não era uma lesão muito grave, mas ele já não atua desde a Supercopa contra o Corinthians. É um jogador experiente que pode trazer também de volta um certo equilíbrio para o Flamengo. E um outro jogador que pode retornar também é o Bruno Henrique, sempre tão decisivo, jogador histórico do Flamengo. Ele ficou de fora da relação no jogo contra o Madureira, vinha atuando recentemente com desconforto na região do pubis, pode voltar a ficar à disposição também do Felipe Luiz nesse caldeirão. O Flamengo é sempre um caldeirão, né, Joana? Nunca tá calmo por aqui. Eu volto com você. Não tem jeito, é sempre um caldeirão mesmo, tá? Né? É sempre proporcional ao tamanho do clube, né? A pressão também. Muito obrigada, Edson Viana, trazendo as novidades do Flamengo, que tem esse jogo importante para tirar um pouquinho dessa pressão em cima do Felipe Luiz, já tão vitorioso nessa história, nessa trajetória como treinador no Flamengo. Falando em treinador, o Galo tem um técnico novo, finalmente o Atlético Mineiro. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista,
Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e ativar, pessoal, o sininho de notificações e também comentar, deixar o seu like, que é muito importante. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Malvadão. É o seguinte, eu comentei sobre a atuação de Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, e foi muito bem, tá? Deu boa movimentação ao setor ofensivo do Flamengo, ele sofreu um pênalti, deu uma assistência, e os números, segundo o SofaScore, não mentem. Em 45 minutos em campo, ele deu uma assistência, uma grande chance criada, 2 passes decisivos, 22 passes certos dos 22 tentados, ou seja, 100% de aproveitamento, 6 dos 8 duelos ganhos e 4 dribles certos dos 6 que ele tentou. O Samuel Lino é um cara que precisa reconquistar a confiança. Eu ainda acho que ele está sem confiança, mas eu ainda acredito no potencial desse jogador. Ele vai dar a volta por cima, inclusive a chegada do Lucas Paquetá foi muito boa para o Flamengo e boa para ele também, porque ele perdeu aquele status de jogador mais caro da história do Flamengo e essa pressão é muito grande e eu acho que ele acabou sentindo um pouco dessa pressão. Mas eu ainda acredito na volta por cima do Samuel Lino e por isso vou dar meu voto de confiança. Isso quer dizer que eu acho que ele tem que ser titular? Não, mas o interessante é isso, é ter um elenco com muitos jogadores bons e aí eles brigam por posição. Outra coisa, galera, o Arrascaeta ele fez 100 gols com a camisa do Flamengo e eu estava até conversando com algumas pessoas aqui, alguns amigos rubro-negros. Qual gol que vem à cabeça quando você fala gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo? Eu vou citar 2 aqui, cara. O gol de bicicleta contra o Ceará, que foi um golaço em 2019. Teve outro também que eu lembro muito, a estreia do Jorge Jesus no Maracanã em 2019, naquele 6-0 em cima do Goiás, jogo 11 horas da manhã, ele fez um golaço também, e recentemente o gol que ele fez contra o Vitória no ano passado, cara, foi um golaço também, um gol de biquinho. Enfim, sou muito fã do Arrascaeta e eu queria trazer essa observação para vocês e gostaria de saber de vocês, qual gol vem à cabeça quando vocês falam assim, gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo? São 100, e aí? Qual que você lembra agora? Falando assim, pum, gol do Arrascaeta. Tem algum que foi marcante para você? De repente, um dia especial? Pode comentar aí e falar também. Galera, é o seguinte. O Flamengo já se reapresentou ontem à tarde, segunda-feira à tarde, iniciou a preparação para pegar o Lanús. E a agenda do Flamengo tem terça, hoje, treino à tarde. Quarta, também treino à tarde. Quinta-feira, jogo 9h30 da noite contra o Lanús no Maracanã. Sábado, treino pela manhã, domingo, treino pela manhã e na segunda, dia 2 de março, o Flamengo encara o Madureira. Essa é a agenda do Flamengo na semana. No último vídeo eu comentei aqui que as vaias da torcida do Flamengo no intervalo foram vaias justas, porque eu acho que o torcedor ele tem o direito de expressar o que ele está pensando. E o momento do Flamengo não é nada bacana. E o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi ridículo, patético. Mas, da mesma forma que vai a torcida do Flamengo abraça, inclusive para essa final da Recopa na quinta-feira, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de ingressos esgotados, casa muito cheia no Maracanã, chegou o momento do torcedor abraçar a equipe. E a equipe será abraçada pelo torcedor, não tenho dúvidas disso. Agora, resta saber se o jogador vai dar conta, ou melhor, se o elenco vai dar conta do recado dentro de campo. O Felipe Luiz sabe que no Flamengo é assim, ele viveu isso como jogador, ele mesmo falou isso, que em 2019 ele sentiu um pouco isso, caramba, como assim e tal, e meu ano, mas ele sabe como funciona e como é viver no Flamengo. É isso, ônus e bônus. E no Flamengo, da mesma forma que a torcida vaiou, da mesma forma a torcida vai abraçar. Agora, se os jogadores darão conta do recado, a gente só vai saber na quinta-feira. E digo mais, se o Flamengo perder esse título, sim, terá crise na Gávea novamente, porque o ano do Flamengo é muito ruim, esse começo de temporada é muito ruim, a gente pode debater os motivos, questão física, não tem pré-temporada, independentemente disso, é um ano muito ruim mesmo, esse começo de temporada. Mas se o Flamengo for campeão, óbvio,
É muito mais fácil você voltar à boa fase sendo campeão, mesmo jogando mal, não sei se vai jogar mal. O que importa é ser campeão. O Flamengo precisa ganhar esse título para a Paz voltar a reinar no Ninho do Urubu, porque caso contrário, se perder esse título dentro do Maracanã, digo novamente, crise na Gávea, tá? E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente terá o Wallace e o Bruno Henrique. Os dois treinaram no campo na última segunda-feira, terão terça e quarta para treinar com os demais jogadores. Esses dois jogadores foram ausências no último duelo com o Madureira, inclusive o Wallace já tem um tempo que não entra em campo por conta de dores musculares. O Jorginho tem chances remotas de voltar e esse para mim está fazendo muita falta ao time do Flamengo. É o cara que dá muito equilíbrio ao meio de campo do Flamengo. Porém, independentemente do Jorginho ou não, o Flamengo tem um bom time, um bom elenco. Só o Lucas Paquetá vale mais do que o elenco inteiro da equipe argentina. Então o Flamengo, entre aspas, tem a obrigação de competir, não de ganhar tudo. Nenhum time tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, que quer ser esse grande clube da América do Sul, quer ter essa hegemonia no continente, precisa entender que tem que competir, ao menos isso, demonstrar garra dentro de campo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Wallace, muita gente me perguntando se ele ainda pode ser vendido a Red Bull Bragantino, eu vou ler exatamente o que disse uma pessoa da diretoria do Flamengo. Eu perguntei, ainda tem chance de o Wallace ser vendido para o Bragantino? A pessoa foi muito sucinta e direta. Já começo a duvidar, Venê. Aí eu perguntei, afinal, qual é o entrave nesse momento? Ele foi e respondeu. Algumas cláusulas que um quer, outro não quer, e é isso que está travando o negócio. Então, dificilmente o Wallace será vendido nessa janela de transferência, pelo menos para o Red Bull Bragantino. Pode ir para uma outra equipe? Não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não tenho essa informação, eu estaria tentando adivinhar o futuro. Valeu, galera, tamo junto. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Onde se encaixar Paquetá? Felipe Luiz testa alternativas, mas tem posição favorita para o meia no Flamengo. O jogador atuou como segundo volante, mas o treinador acredita que ele renda mais próximo da área adversária. Lucas Paquetá chegou ao Flamengo com um grande reforço para a temporada e cercado de expectativas. Indo para o 8º jogo após o retorno, o meia ainda sofre com a falta de entrosamento e acumula atuações abaixo do esperado. Internamente acredita-se que em um processo natural, mas a dúvida é onde encaixar o versátil jogador. Felipe Luiz é claro ao dizer que quer usar Paquetá no ataque, uma espécie de meia pela direita, como costumava ser Gerson, podendo também aparecer na esquerda. O treinador quer aproveitar a capacidade ofensiva do reforço, além da identificação com o clube, a abertura dos cofres para uma contratação de 260 milhões também teve a ver com a quantidade de diferentes setores que o ex-West Ham pode atuar. Entendemos que se trouxermos o Paquetá, os valores poderiam afetar esta janela, mas também chegamos à conclusão de que Paquetá não é só um reforço, mas 3 ou 4 por causa das suas posições. É muito difícil nesse momento reforçar o Flamengo pelo elenco que tem. Mesmo para repor algumas peças não é fácil e para aumentar o nível é difícil, disse José Bota ao GE no início do mês. Mas qual será a melhor posição para encaixar Paquetá? Na vitória sobre o Botafogo pelas quartas de final do Carioca, diante do Sampaio Corrêa, também no estadual, o camisa 20 jogou na mesma posição, na mesma função que Jorginho, ou seja, um segundo volante. No Nilton Santos, ele também teve alguns minutos como falso 9 e meia pelo lado depois das substituições. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!